Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do RizomaCast. Estamos felizes que estejam conosco. Quem fala é a Miriam Moreira, estudante do curso de Terapia Ocupacional da UFES. E aí, galera, eu sou Idelson Gadioli, estudante do curso de Medicina da UFES. No episódio de hoje, apresentamos como tema Arte e Saúde Coletiva, interface para a singularidade na produção de cuidado, juntamente com a professora Janine Pacheco Moreira Barbosa. A nossa convidada hoje é a professora Janine, e ela é graduada em Artes Plásticas na UFES, doutoranda e mestre em Saúde Coletiva pela UFES também e psicodramatista e arte educadora. Atualmente ela é professora voluntária da UFES, atuando no Departamento de Terapia Ocupacional. Seja muito bem-vinda, professora. Nós agradecemos sua participação para ter este momento de troca conosco. Olá, pessoal. A gratidão é toda minha pelo convite. Me trouxe bastante alegria poder participar desse quadro com vocês. Mas, antes de mais nada, eu quero parabenizar o professor Janderson, parabenizar vocês, alunas e alunos, por essa iniciativa bastante inventiva. Eu acredito que o conhecimento produzido nas universidades ele precisa muito ser compartilhado de formas diferentes. E a gente precisa aprender a falar com outras pessoas, além do nosso público acadêmico. Um podcast é uma ótima oportunidade para isso. Parabéns, tá? Obrigada, professora. Professora, conta um pouco pra gente como surgiu o seu interesse em trabalhar arte e saúde. Além disso, como vem sendo os encontros durante a sua caminhada? Bom, eu costumo me definir como uma arteira nômade. Arteira porque é aquela coisa de criança que sempre é muito traquina, muito travessa, curiosa, gosta de fazer coisas diferentes, Quando eu era criança eu brincava, e os brinquedos e brincadeiras da minha época eram sempre inventados. E nômade porque eu acho que eu tô sempre me reinventando, eu nunca tô acabada, nunca tô pronta, Acho que as pessoas são assim. Então, assim, quando criança eu era muito tímida e eu tinha uma certa dificuldade para falar em público. Então, assim, bastava chamar o meu nome na sala de aula que eu ficava vermelha que nem um tomate. Então, eu mergulhei muito nos livros infantis, virei uma traça, lia tanto que às vezes a minha mãe, ela ligava, vou te dar esse livro, mas vê se você tenta durar uma semana, pelo menos, com o livro. E eu gostava de brincar muito na rua, inventava pique, brincadeira. Então, essa coisa da arte, ela está em mim desde muito pequena. E eu me comunicava muito bem pela arte, pela música, pela poesia, pela literatura. Isso faz parte da minha trajetória. E acabou, que quando eu me formei professora, eu levei essa experiência para a sala de aula. E eu trabalhava com minha primeira turma, eu sou ainda do tempo que se fazia escola normal, para se formar professora, e eu me lembro que eu fui designada para uma escola com jovens em situação de vulnerabilidade social, e foi bastante difícil, porque parecia que a gente não falava a mesma língua. Então, a arte, para mim, ela funcionou muito como mediadora dessa comunicação. Mas aí, depois, eu comecei a perceber, trabalhando também com jovens e adultos, que a arte tinha algo mais, que não era só a questão da comunicação, mas também que isso interferia na produção de vida daquelas pessoas. E aí, quando eu vim para o Espírito Santo, eu morava no Rio, quando eu vim para o Espírito Santo, eu fiz artes na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu acabei, junto com outras colegas, formando uma trupe de teatro que contava histórias mesclando linguagens artísticas. E a gente saía narrando histórias, usando música, teatro, circo, enfim. Nessa época, a gente ficou muito tempo em cartaz com um espetáculo chamado Retrato de Mulher, que denunciava a violência contra a mulher. E aí foi justamente que eu comecei a perceber que era um assunto que realmente, com o qual eu estava implicada, primeiro por ser mulher, outro por ser feminista. Eu observava que o espetáculo tinha a possibilidade de produzir muitas afecções, esses sentidos na plateia. Muitas vezes as pessoas, ao final do espetáculo, vinham falar que tinham repensado a questão dela mesma como mulher, ou dela na sociedade, ou ela com o marido, ou ela com os filhos. E eu achei que aquilo produzia saúde de alguma forma. Fui fazer, então, um curso de psicodrama, que pode ser definido como, de forma grosseira, mas como se fosse uma terapia pelo teatro.
E aí eu comecei a achar que aquilo tinha muito a ver mesmo com saúde. Até que uma colega, uma amiga muito querida, que também faz parte do grupo de pesquisa Rizoma, a Helena Penteado, me convidou para assistir a defesa dela de mestrado na saúde coletiva, e foi assim que eu fui acolhida pelo professor Túlio, que é coordenador do grupo de pesquisa Rizoma, e entrei em contato com a saúde coletiva. Daí eu não parei mais, né? Propus, então, um espetáculo, o meu espetáculo Retrato de Mulher como um objeto de pesquisa, e fui fazendo essa interface entre arte e saúde, sabe? Não parei mais mesmo. O resultado da minha dissertação de mestrado virou um livro, onde eu procuro experimentar uma escrita inventiva, uma forma diferente de traduzir a ciência ou fazer científico em forma de teatro, de peça. E aí, naquele livro, eu trabalho com essas metáforas, né, de que toda mulher pode tecer, destecer e retecer o seu tapete vida. E a partir desses encontros, então, eu tenho experimentado a arte em outros ambientes. Por exemplo, durante a pandemia, a professora Patrícia Depes e a professora Maria Angélica Andrade me convidaram para fazer parte da disciplina com elas, que é a disciplina Relação Médico-Paciente, com role play, que é uma técnica que a gente usa no psicodrama. E assim foi uma experiência muito rica, ouvir os alunos dizendo do resultado dessa interação artística, quando eles não podiam estar ao lado nos leitos, né, fazendo a disciplina, e a gente fazendo via internet. Eu, então, representava esses pacientes, eles faziam entrevista. Foi muito rico mesmo. Então, esse movimento da arte para a saúde, eu também faço o movimento da saúde para a arte, compartilhando as minhas experiências na saúde coletiva com os arte-educadores. E, assim, eu acredito muito no que Leonardo da Vinci sempre dizia, que é, para uma mente completa, a gente precisa estudar a arte da ciência e estudar a ciência da arte. Aprender a enxergar e perceber que tudo está conectado a tudo. Então, a arte, para mim, ela faz parte de tudo. Professora Janine, é muito interessante ver essa trajetória, né, de arteira, nome de até alguém que está na saúde coletiva, doutorando em saúde coletiva. Não que uma coisa exclua a outra, né? Você pode ser os dois ao mesmo tempo. Sim. Também ver o feedback, né, da arte dentro da população, que você falou que as pessoas vinham falar, que repensavam, né? Isso. Eu acho que, assim, na minha perspectiva leiga do assunto, a arte, muitas vezes ela serve para me incomodar e justamente pensar aquilo que está do meu lado. E, às vezes está do meu lado o tempo inteiro, mas eu preciso assistir alguém representando para eu parar para pensar naquilo. E eu fiquei sabendo desse... Agora eu sei quem é a autora do roleplay, né, da disciplina médico-paciente. Isso rolou. A nossa visão, no geral, costuma ser hospitalocêntrica na hora de falar de saúde, né? Sim. E você está trazendo aqui uma visão com uma ótica voltada para a arte. Como que se utiliza a arte, né? Como vem sendo utilizada a arte no campo da saúde coletiva? Bom, isso no Brasil não é novo, já existem vários trabalhos, a Fiocruz, inclusive, tem uma pós-graduação nessa área de arte, ciência, né? Então, isso é um estudo que já vem acontecendo desde a década de 70, mas como é alguma coisa que pouco se vê, apesar de nos Estados Unidos, por exemplo, nos cursos de medicina já utilizarem arte há muito tempo para trabalhar as relações entre médico e paciente, né, profissionais de saúde e pacientes, usuários. Então, assim, a arte, ela veio sendo utilizada na saúde, mas na sua concepção estética. Porque, assim, quando você fala de arte, geralmente, né, Idelson, a gente pensa em arte como uma técnica. Por exemplo, pintar, dramatizar, cantar, né? Mas quando a gente fala da concepção de arte na saúde coletiva, não é isso que a gente está falando, não. A gente está tomando a arte, primeiro para dizer que a arte, né, o que é a arte? A arte, ela vem sendo debatida por muito tempo, e nos últimos séculos a gente pode dizer que ela apresentou tantas formas inovadoras da gente conceituar a arte, que a gente diz que é um conceito relativo que tem que ser problematizado mesmo. Mas eu prefiro, assim, tomar a definição da arte como uma palavra que circunscreve dois conceitos relacionados, mas que são distintos. Um é esse que eu acabei de falar, que é restrito à obra de arte, circunscrito na história da arte, feita por artistas, né? Que fica em museu, instituições artísticas. E o outro, que é esse que eu estou falando na saúde coletiva,
que é mais amplo, que a gente concebe a arte como um conjunto de atos criadores, inovadores, que são presentes em qualquer cultura humana. Então, a dimensão que nos interessa na saúde não é a arte como técnica utilitária, mas a sua dimensão estética que busca compreender a vida e os processos como criativo instituinte de novos modos de vida, sabe, Deus? O Paulo Freire ele sempre diz que o ser humano é um animal simbólico, que pensa, que se expressa por meio de linguagens, que ele inventa, que ele reinventa. Então, isso me faz pensar que assim, os seres humanos eles são animais racionais, mas eles também são animais afetivos, né? Então, o nosso encontro com os usuários no dia a dia dos processos de saúde, doença e cuidado, eles são processos afetivos, porque ao mesmo tempo que a gente afeta essas pessoas, nós também somos afetados por elas. E aí, quando eu falo de afeto, eu estou falando dessa concepção que o Spinoza traduz muito bem, quer dizer desse encontro com outros corpos, dessas afecções que a gente chama de afeto, que são experiências vividas, que acabam marcando os nossos corpos e reconduzindo a nossa trajetória. E esses encontros, Idelson, eles podem aumentar a nossa potência de agir, mas também podem diminuir a nossa potência de agir, entende? E aí, quando isso acontece, isso interfere na sua produção de saúde. Uma pessoa com a potência de agir baixa, né, ela não acredita, ela interfere no processo de, por exemplo, de tratamento de uma determinada doença, uma doença crônica, por exemplo, né? Então, a gente assim, não pode ser visto como uma cabeça descolada do corpo, e muito menos um corpo descolado do mundo. Acontece que no campo da saúde coletiva, a gente consegue entender que várias disciplinas de vários campos conseguem ampliar esse foco que a gente teria só pautado no corpo biológico para além disso. Porque a saúde é muito mais que isso, né? A saúde é um bem-estar completo, integral, inclui sociabilidade, inclui a cultura, inclui as relações com você, com o outro. É tanta coisa que ultrapassa a espiritualidade. Então, se você não enxerga a saúde por esse campo mais amplo, você acaba correndo o risco de criar protocolos pensando só na pessoa como se ela fosse um conjunto um amontoado de órgãos. E ela é muito mais do que isso. Então, a arte traz essa dimensão para a saúde coletiva, que é uma dimensão estética pautada nessa produção de vida, que é muito mais que corpo. Mas é o encontro de corpos, e corpos, quando a gente fala, não é só corpo físico, que aumentam ou diminuem a nossa capacidade para existir. É isso. Professora, como nós, profissionais de saúde, né, podemos utilizar a arte, em especial na atenção primária, e que benefícios você acredita que essa junção proporciona? Então, eu falei sobre a questão do próprio conceito de saúde. Eu acho que tudo parte dessa transformação desse olhar. O conceito de saúde ele vem se transformando ao longo do tempo. Quando a gente tinha aquela ideia, né, de que saúde era só ausência de doença, de que você, para resolver um problema de saúde, bastava passar um exame ou passar um remedinho, esse conceito que agora já foi totalmente superado, a gente espera que caminhamos para totalmente superação disso, né? Ele acaba por impedir esse olhar para essas outras dimensões do fazer saúde. Então, eu acho que a arte contribui quando a gente pensa sobre essa outra dimensão de saúde, que é um direito de todos, de todas e todos. A saúde como produção de vida, a saúde como que inclui condições físicas, psicológicas, sociais, espirituais, né? Aspectos orgânicos, comportamentais, sociais, culturais, enfim, a saúde nessa integralidade. A arte traz grandes contribuições para visibilizar esse campo. O Deus estava falando anteriormente, tem coisas que são do nosso lado e a gente não consegue ver. Sabe por que a gente não vê? Porque é naturalizado. E aí o Idelso trouxe uma questão que é importantíssima na arte. Aquilo que é naturalizado, a gente transforma como se fosse assim desde sempre. Como se tivesse nascido assim, síndrome de Gabriela, que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Então eu digo que
A arte ela vem realmente como uma problematizadora dessas questões naturalizadas, né? Mas não a arte como utilitária, como técnica, mas a arte nessa dimensão estética. Então, ela problematiza essas relações. E aí, quando a gente vai falar de cultura, né, que é uma coisa que faz parte da saúde, a gente está falando de aspectos que são simbólicos, que são transmitidos de geração para geração, né? Mas a gente não fala de uma cultura só, a gente fala de culturas no plural, né? Porque tem uma multiplicidade de culturas que formam a sociedade. E nesse contexto, a saúde faz parte dessa saúde, da cultura. As práticas ligadas à saúde são aspectos culturais na sociedade. Elas estão presentes nas relações humanas. Você quer ver uma coisa? Elas estão presentes no modo como a gente se alimenta, no modo como a gente se relaciona com os outros, como a gente entende o que é vida, o que é morte, o que é doença, né? Todas as nossas concepções relacionadas à saúde são culturais. Então, saúde é uma parte importante da cultura. Então, não dá para você cuidar da saúde sem levar em consideração essa dimensão artística também. E aí, quando a gente vai trazer a arte enquanto elemento da cultura, a gente pensa uma espécie de empreendimento de saúde, que afirma a alteridade, sabe? Mas principalmente que carrega essa potência para multiplicar e acolher novos modos de vida, sabe? Porque, assim, quando a gente pensa que a vida é uma só, que o modo de viver é um só, a gente acaba gerando preconceitos, a gente exclui, né? Então, nesse aspecto, a arte traz esse benefício quando amplia o nosso olhar e a gente percebe que viver é diferente para cada um, né? É diferente para cada um que é saúde. O que é estar com saúde para mim é diferente do que estar com saúde para você, que é médico, que é profissional da saúde. Então, é preciso conhecer quais são os sentidos que eu atribuo à minha vida e à minha produção de saúde para eu poder criar pontes e não porque às vezes a conversa entre profissional de saúde e usuário fica meio que aquela coisa, em vez de construir ponte, a gente acaba construindo muros, né? Eu falo daqui do meu saber de verdade, absoluto, inquestionável, e você daí parece que não existe, né? Você é apenas um objeto que fica ali passivo recebendo tudo que eu tenho para dizer. Então, assim, a gente tem que superar essa visão fragmentada mesmo, curativista, verticalizada das relações. E a arte, ela vem como uma invenção, como ação transformadora no fazer saúde. Ela nos convida para a gente avaliar se os nossos encontros com os usuários estão realmente acolhendo aquelas vidas diferentes, se a gente está se responsabilizando pelos efeitos que a gente produz. Porque também traz essa dimensão com a estética, traz a dimensão que o Guattari fala, que é política e ética, né? Então, assim, é o direito à diferença. A arte, ela traz isso, o direito a ser diferente. E aí a gente despatologizar esses modos de viver, que são diferentes daquilo que a gente concebe e aprende na academia, né? O sofrimento humano, gente, ele é singular, sabe? Não dá para dizer assim. Por exemplo, a pandemia trouxe muito sofrimento, a pandemia de Covid-19. Mas se você perguntar para cada pessoa, cada um vai ter um modo de expressar esse sofrimento que é diferente. Então, eu não posso pautar o cuidado àquela pessoa no meu sofrimento, porque o do outro é diferente do meu, né? Então, a gente precisa dar um espaço que eu chamo de lugar de escuta, sabe? Lugar de escuta, mas que eu falo que é um lugar de escuta legítimo, sabe? Não é fingir que você está escutando. Então, eu vou dar alguns exemplos que, assim, para ficar mais prático, né? De como a gente poderia produzir saúde trazendo essa dimensão estética. Quer ver? Não sei se você já deve ter conhecido alguns desses casos que eu vou contar, mas vamos lá. Lá em Roraima, no Hospital de Roraima, você sabe que a população de lá tem muita origem indígena, né? Então, teve um hospital lá que passou a adotar, em vez de macas, né, leitos como um formato de macas, rede, para acolher, sobretudo, as crianças indígenas, né? Porque o tratamento não mudava, mas o modo como eles acolhiam essas crianças, respeitando a cultura delas, ajudava na recuperação. Então, a criança acostumada a dormir em redes também era colocada em redes no hospital, sabe?
Um outro exemplo dessa questão da dimensão artística e estética. Um grupo de enfermagem do Instituto da Mulher, Dona Lina, lá de Manaus, que você já deve ter ouvido esse caso também. Os pais que perdiam seus filhos recém-nascidos, então, para poder consolar ou ajudar, né, a passar por aquela dor difícil que é perder um filho, a equipe de enfermagem fazia lindas cartinhas de despedida para os pais com o carimbo do pezinho do bebê, sabe? E o objetivo era amenizar aquela dor, o sofrimento daqueles pais que perderam o bebê. Olha que gesto lindo e criativo, artístico, né? Um outro exemplo bacana que a gente viu durante, tem milhares aqui que a gente poderia ficar citando. Aquela mãozinha do amor, que foi feito pelas técnicas de enfermagem, que consiste em você encher uma luva com água morna e entrelaçar nas mãos das pessoas internadas com Covid. Naquele momento de desespero que a enfermeira disse que ela criou isso, ela inventou isso no momento de desespero, mas também foi um momento que ela se permitiu afetar por aquela dor daquela pessoa que não podia falar, que não podia expressar o que estava sentindo, mas a solidão de morrer sozinho, né? Que uma das coisas terríveis dessa doença é isso, de você não poder estar com seus familiares. E aí ela envolveu a mão daquela pessoa ali na UTI. Então, é um gesto de sensibilidade e é também um gesto estético de inventividade. Compreende o que eu estou dizendo? É essa dimensão estética que eu estou falando, que a arte traz e que proporciona os benefícios, principalmente para a atenção primária. Dá para você criar isso em todo momento. É assim, é pensar que pensar não é apenas raciocinar, calcular, argumentar, né? Pensar é dar sentido ao que a gente é, ao que a gente vive e ao que acontece com a gente a cada instante. Janine, sobre essas coisas que você disse, a síndrome de Gabriela é algo que eu enfrento constantemente no hospital. E é um desafio, né? Às vezes as pessoas se sentem desafiadas, assim, contrariadas por eu questionar. Eu só quero saber o motivo, né? E não, mas é porque sempre é assim. Faz parte do protocolo. Faz parte, e às vezes nem faz parte, né? Mas mesmo assim está sendo feito daquele jeito. Eu imagino que eu, que converso de saúde com saúde, já tenho uma dificuldade. E para você, que seria a interface entre a arte e a saúde, é uma dificuldade maior ainda. Como a gente pode superar essas dificuldades? Eu diria assim que eu tenho focado minha atenção, eu chamo de desafio, né? O desafio existe em tudo que é novo. Para começo de conversa, isso me ajuda a compreender como é que são esses processos. Tudo que é novo, se apresenta como diferente, é da ordem do instituinte, né? Então ele vai desafiar o que é instituído, igual você acabou de falar. Eu quero saber por que é sempre assim. Né? E esses porquês incomodam. É normal, mas não é natural. Né? Então, de certa forma, essa normalidade, né, que a gente questiona o tempo todo, faz parte. Então, isso me consola de certa forma. Por outro lado, eu vejo que se de alguma forma eu estou incomodando, porque às vezes você acha que aquilo não produz efeito hoje, agora, nesse momento. Mas você, por exemplo, quando você faz essas questões e apresenta essas questões, de algum modo aquilo vai reverberar. Então eu acredito que a forma mais fácil, assim, mais lúcida de lidar com essa situação é uma frase que o professor Túlio uma vez disse para mim. Falei para ele, professor, tem que ser resistência, porque é muito difícil, né? Porque quando você vai fazer trabalho de articulando arte e saúde, você quer publicar numa revista, a revista vem dizendo que a sua abordagem, a sua metodologia não é científica o suficiente, né? Aí você tem uma visão totalmente estereotipada do que é fazer ciência, né? Porque é separado o objeto de sujeito e você mistura tudo, que não sei o quê. É como se não existisse uma rigorosidade, existe, né? Ou um rigor metodológico naquilo que a gente faz. Existe, só que é pautado em outras perspectivas, em outros paradigmas. E aí eu tenho visto muitos pesquisadores desafiando isso. Graças a Deus a gente tem muita gente aí desafiando grandes nomes que vão provocar essa ruptura. Eu sei com certeza que já estão provocando.
Mas o que o professor Túlio dizia para mim? Janine, em vez de você ficar resistindo, seja insistência. Insistência. Eu fiquei pensando, insistência? Você tem que insistir naquilo que você acredita, ou insistir nas dúvidas, e perguntar, e continuar perguntando. Então, assim, como é que eu lido com os desafios que são muitos? Recentemente eu recebi o parecer de uma revista que dizia que o meu artigo não tinha muito... não ia ser aceito e tal, mas porque não tinha o modo como eu escrevia, não era muito adequado, não sei o quê. Aí eu respondi assim, eu achei interessante isso, saiu meio que... foi meio espontâneo. Eu entendo que uma escrita inventiva no campo da ciência é desafiador. Não são todas as revistas que estão prontas para receber textos assim. Mas eu vou continuar insistindo. Essa foi a minha resposta. Então eu tento com outras revistas e vou até que conseguir um espaço que acolheu o texto. Porque eu acho que o que a gente escreve, a gente não escreve para só a gente ler. As pessoas têm que ganhar o mundo, né? A escrita é uma forma de insistência também. Então eu uso como estratégia, se é que a gente pode dizer assim, essa coisa mesmo de insistir, não desistir. Então eu estou sempre insistindo, estabelecendo redes. E aí é uma coisa que eu aconselho a todas as pessoas que querem fazer diferente, de estabelecer suas redes com novas parcerias. Porque às vezes a gente olha à nossa volta, e a gente não encontra essas parcerias. Mas se você olhar, existem outros lugares que já tem gente pensando como a gente, ou que pensa nessa perspectiva, e a gente pode se unir, né? E ampliar essa rede, esses contatos. É isso muito que eu faço. Eu digo que tudo que eu produzo sempre coletivamente, com muitas parcerias, e sempre nessa forma de querer ser insistência, porque eu acho que a força instituinte, ela só vai chegar realmente assim, a produzir transformações se a gente insistir. E uma outra dica que eu dou para profissionais de saúde é pensar nas práticas integrativas e complementares em saúde. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma forma de pensar a saúde sob essa perspectiva da integralidade. E eu acho que todo profissional de saúde deveria conhecer tanto essas práticas, o tai chi, a yoga, né, a acupuntura, a homeopatia, a musicoterapia, os florais, entre tantas outras práticas que existem por aí. É uma excelente forma de aproximação com outros paradigmas de ações de saúde, diferente daquilo que a gente conhece na academia, de medicina, de enfermagem. Então eu acho que é importante a gente começar a se escapar um pouco, transgredir no sentido de pular esse muro que a gente construiu, né? Eu fico do lado de cá, vocês ficam do lado de lá, constituindo assim novos possíveis. Essa tem sido a minha estratégia. E, professora, aproveitando este momento final, né, poderia nos contar uma das suas histórias? Olha, vocês não sabem o dilema que foi para escolher a história para contar para vocês. Porque são tantas assim, mas eu vou contar uma, tá? Que eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar do Malbatarran. Vocês já ouviram falar do Malbatarran? Não conheço. O Homem que Calculava. Mas esse é daquele livro dele, Minha Vida Querida, que se usava muito, ainda se usa, para ensinar matemática. E é um contador de histórias que ele usa o personagem de um árabe, né, que conta histórias. Então é essa história que eu vou contar para vocês, é desse livro dele, Uma Fábula sobre a Fábula. Vamos lá? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus é grande, Deus é grande. Quando Deus criou a mulher, criou também a fantasia. Um dia, a verdade resolveu visitar um grande palácio. E haveria de ser o próprio palácio em que morava o sultão Harun al-Rashid. Envolta, então, em lindas formas num véu claro e transparente, ela foi bater à porta do rico palácio em que vivia o glorioso senhor das terras muçulmanas. Ao ver aquela mulher formosa, quase nua, o chefe dos guardas perguntou-lhe: "Quem és?" E ela então, com uma voz doce, mas firme, respondeu: "Sou a verdade."
O chefe dos guardas, preocupado com a segurança do palácio, então correu para dizer ao grão-vizir que lá estava à porta uma mulher muito bonita, praticamente nua, querendo adentrar o palácio. O grão-vizir então perguntou quem ela era. E ele então disse que ela era a verdade. O grão-vizir desesperou-se. Imagina! A verdade quer entrar no nosso palácio? Não, nunca! Que seria de mim, que seria de todos nós se a verdade aqui entrasse? Perdição! Seria desgraça! Diz para ela que uma mulher nua, despudorada, aqui não entra. E lá se foi, né? Voltou o chefe da guarda e disse à mulher: minha filha, a sua nudez vai ofender o nosso califa. Volte, vá embora. Volte pelos caminhos de Alá. A verdade, então, vendo que não conseguiria entrar no palácio, lá se foi, triste, afastando-se do grande palácio, cujas portas se fecharam a diáfana formosura. Mas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. E eis que a verdade queria de toda forma entrar no grande palácio do sultão Harun al-Rashid. Cobriu então o corpo com um couro grosseiro, como os que usam os pastores que trabalham no campo, e foi bater na porta do suntuoso palácio. Novamente o chefe da guarda, olhando para aquela mulher, perguntou quem era, e ela então disse com a voz firme: sou a acusação. Ele então correu ao grão-vizir e dizia que ali estava a acusação querendo entrar no palácio. O grão-vizir desesperou-se. A acusação? Não! Que isso? Como é que nós vamos deixar a acusação entrar no palácio? Jamais! O que seria de mim, o que seria de todos nós se a acusação aqui entrasse? Mande-a de volta imediatamente. Assim fez o chefe da guarda, dizendo a ela que ele não poderia entrar. Volta, minha filha, pelos caminhos de Alá. E lá se foi ela. Mas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quando Deus criou a mulher, também criou o capricho. E eis que a verdade não desistiu e resolveu de toda forma que entraria no palácio do sultão Harun al-Rashid. Dessa vez, ela se vestiu com trajes muito finos, joias, adornos, parecia uma princesa, e foi bater à porta do palácio. Quando o chefe da guarda olhou e viu aquela mulher esplendorosa, linda, com vestes riquíssimas, ele perguntou quem ela era, e então respondeu que era a Fábula. E então ela disse que queria ver o sultão Harun al-Rashid. Ele correu para contar para o grão-vizir, e o grão-vizir então perguntou quem ela é. É a Fábula. A Fábula, disse o grão-vizir, que maravilha! A Fábula quer entrar neste palácio. Alá seja louvado, que entre. Bem-vinda seja a encantadora Fábula. Quero que 100 escravas possam recebê-la com flores e perfumes. Quero que a Fábula tenha neste palácio o acolhimento digno de uma rainha. E foi assim, abertos de par em par, que o grande palácio de Bagdá recebeu a formosa peregrina. Foi sobre o aspecto de Fábula que a verdade conseguiu adentrar o poderoso palácio do califa de Bagdá, sultão Harun al-Rashid. Nunca subestime o poder de uma história. Uau, amei. Essa é a história, gente. Janine, obrigado pela história. Como você disse, para a gente fazer novos contatos, né, procurar novas versões, acho que essa conversa aqui é uma maneira de fazer novos contatos, e a gente só tem a agradecer pelo conhecimento que você trouxe, e agradecer também a presença de quem está ouvindo, né? Eu vou aproveitar para convidar todo mundo para os próximos episódios, e quem sabe aí a gente não se encontra com a Janine em outro momento. Eu que agradeço muitíssimo, parabéns, não desistam, insistam. É isso que eu digo para vocês.
porque o próprio Rizoma Cast é uma ação artística nessa perspectiva estética, porque ele insiste em trazer uma inventividade para questões que poderiam estar sendo escritas, vocês estão publicando de uma outra maneira. Muito bacana. Parabéns, Delcio, parabéns, Miriam, parabéns ao professor Janderson mais uma vez. Muito obrigada, professor Janine, por nos apresentar esse novo olhar, né, do cuidar em saúde através da arte. E para finalizar, quem está nos ouvindo e quer ficar por dentro das novidades, nos siga lá no Instagram, @rizoma_ufis, e nos vemos logo mais. Até a próxima. Até. Até a próxima.